Bem-vindo ao Bíblia 12, sua porção de leitura bíblica diária em 12 minutos. Vamos ler hoje Gênesis 12, 13, 14 e 15. Vamos ao texto. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Versos 1. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Verso 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Abrão desce para o Egito. Versos 10. Havia fome naquela terra. Por isso, Abrão desceu para o Egito, para viver ali algum tempo, pois a fome na terra era grande. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que és mulher de beleza atraente, e acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é mulher dele. Então me matarão, mas te deixarão viva. Dize que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa, e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que, quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de beleza atraente, e os príncipes do faraó a viram e elogiaram-na diante dele. E a mulher foi levada para o palácio do faraó. E por causa dela, ele tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu o faraó e seu palácio com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então o faraó chamou Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? Por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora, aí está tua mulher, pode tomá-la e partir. Então o faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora junto com sua mulher e com tudo o que possuía. Vamos ao capítulo 13. O título é Capítulo 13. Abrão volta do Egito e separa-se de Ló. Versos 1. Abrão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los habitando juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores
dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abrão disse a Ló: Não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti. Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Versos 10. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 14, o título é: O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque darei para sempre a ti e à tua descendência toda esta terra que vês, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Então Abrão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vamos ao capítulo 14. O título é A Guerra de 4 reis contra 5. Versos 1. Nos dias de Anrafel, rei de Sinar, de Arioque, rei de Eleazar, de Kedor Laomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de Goim. Estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Zemeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos haviam se sujeitado a Kedor Laomer, mas no 13º ano se rebelaram. Verso 5. Por isso, no 14º ano, Kedorlaomer foi com os reis que o apoiavam e derrotou os Refaíns em Astarote Carnaim, os Zuzins em Ão, os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus, desde o seu monte Seir até Elparã, junto ao deserto. Depois disso, voltaram e foram para Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e também a dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Versos 8. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, deslocaram-se e prepararam-se para a batalha contra eles no vale de Sedim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5.
O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Alguns homens caíram ali quando fugiam com os reis de Sodoma e de Gomorra, e o restante fugiu para os montes. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Versos 12. O título é Ló é levado prisioneiro. Tomaram também Ló, do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Então, um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abrão, o hebreu. Abrão habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. E ele e seus servos dividiram-se em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Obá, à esquerda de Damasco. Assim, ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois de Abrão voltou do ataque a Quedorlaomer e aos reis que o apoiavam, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Zafé, que é o vale do rei. Verso 18. Melquisedeque abençoa Abrão. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém, Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo o que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas: enriqueci a Abrão. Somente o que esses jovens comeram, e a parte de Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que eles receberam a sua parte. Assim terminamos a leitura de hoje. Este é um projeto do canal Bíblia na Praça. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso canal para que mais pessoas sejam abençoadas. Muito obrigado.